Eu gosto muito do fato de ser uma cidade muito simples. A minha infância, voltando, como passou-se num bairro que naquela altura não era histórico coisíssima nenhuma, era quase um bairro da lata, entre aspas, as pessoas tinham medo de ir à Alfama, não é? Mas era um bairro onde uma pessoa convivia imenso com imensa gente, todas as faixas etárias, de velhos, de novos, de crianças, a tudo quanto possa imaginar. Havia imensas crianças no bairro na altura em que eu era criança, em que eu era jovem. Portanto, com quem nós brincávamos. Eu lembro perfeitamente aquela chaputa, que é uma coisa que eu achava que ficava tudo escandalizadíssimo, que é um peixe horroroso, por acaso, que é péssimo. Vendiam peixes, sardinhas, vendiam os sargos, vendiam aquela coisa toda, eram umas grandes canastas que elas traziam na cabeça, com o peixe fresco. Começavam com o peixe. Depois, a seguir, vinham os queijos frescos, vinham tabuleiros enormes de queijos frescos, também à cabeça, com aqueles rolos feitos. Também que a gente via-as fazer os rolos para pôr na cabeça. Depois havia a leiteira, que vinha com uma bilha de folha também, e também e deitava o leite nos fervedores, que é uma coisa que agora ninguém sabe o que é. O padeiro muitas vezes deixava o pão logo de manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã, também deixava um saco de pão, punha lá o pão dentro, ficava à porta, não é? Depois a seguir as mulheres da fruta, vinham vender a fruta. O jornal era entregue em casa, o jornal, o Diário de Notícias de manhã, o Diário de Lisboa ou o Diário Popular à tarde, dependendo das fações políticas a que as pessoas pertenciam, de uma maneira ou de outra, embrulhavam, faziam uma espécie de um novelo, mandavam para as varandas, mas isso era recorrente em todo o bairro. E pronto, e as pessoas lá iam buscar o seu jornal. São essas memórias de Lisboa que eu, mais uma vez, preservo para sempre, percebe? Brincava no Campo Santana, no Jardim Torel, que tem aquela vista lindíssima e que ficávamos horas, tardes inteiras a brincar, e não só a brincar, mas mais tarde também, já como adolescente, aí que nós sentávamos e encontrávamos naquele relvado e ficávamos ali horas e horas presos até ser noite. O Torel é sempre o ponto de encontro, que ainda continua a ser, não é? O Jardim Constantino também, são as zonas de Lisboa que eu me sinto ainda que faço parte, embora já não esteja a viver propriamente aí, mas é sempre a parte de referência de Lisboa. Por exemplo, a Lisboa da minha avó foi de facto uma terra de oportunidades para ela, né? Porque veio da aldeia de Trás-os-Montes para Lisboa muito novinha, com 11 anos, e veio supostamente para estudar, mas acabou por ir trabalhar, como acontecia com tantas meninas e meninos nessa altura. Minha avó vivia na Praça da Alegria e frequentava imenso a Avenida da Liberdade e o Parque Mayer. E a minha avó dizia sempre que a Avenida hoje não é nem uma sombra do que foi. E contava sempre as maravilhas da Avenida da Liberdade e descrevia a Avenida da Liberdade como um paraíso autêntico. Pronto. E, portanto, eu fiquei sempre com essa imagem do que é que seria uma Lisboa glamourosa e iluminada e animada e sem carros. Pronto, em que as pessoas passeavam muito mais na rua, iam a pé para todo o lado. Tem o Teatro Tivoli de um lado, o Cinema São Jorge do outro. Portanto, toda essa tensão, e depois o Coliseu logo ali, e os restauradores e toda a efervescência que é, e sempre foi os restauradores e as portas de Santo Antão e o Teatro Nacional. Portanto, isso é o mundo, um bocadinho da Lisboa da minha avó. O meu ponto de referência é a zona de Sapadores, a zona da Graça, por aquelas zonas ali. Nascida na Quinta do Gadanho, onde havia famílias de circo, ao qual eu ainda pertenço também. Outros momentos, na altura, havia muitas barracas, havia relotes, eram outras vidas. Eu recordo-me de criança, nós íamos para a zona de Alfama e a zona da Graça, via-se na rua a cantarem o fado e a gente vivia aquilo com grande intensidade. Hoje em dia nós falamos, nesta geração, embora vamos a uma casa de fados, já vão, mas já não vão com tanta frequência, já preferem ir para outros locais. Gosto muito da zona do Castré.
foi onde me ajudou a crescer. Porque fui trabalhar na vida da noite como barmaid muito nova, com 17 anos. E o Caixo de Dré marcou-me de certa forma porque evolui ao lidar com pessoas de várias partes do mundo. Apesar de haver o entre repetição, como eu costumo dizer, de se ver ali um bocadinho de tudo, desde drogados a prostitutas, havia respeito uns com os outros. Havia vida, havia alegria, havia luz, havia música. O que eu me lembro da infância e das famílias africanas que vinham, desde sempre, lembro naqueles discos, daqueles vinis antigos, e que eram muitas das vezes feitos em Belém, com os artistas. Tiravam fotografias em Belém, as famílias que vinham tiravam fotografias em Belém, junto ao rio, para mandar aos familiares. Como mostra que estavam em Lisboa, que estava tudo bem. Alguns jardins específicos de Lisboa também eram assim muito fotografados. E hoje, não mais me considerando um turista, eu consigo hoje ter alguns locais que eu gosto mais, que são locais um pouco mais calmos, assim. Eu tento hoje não estar tão próximo, isso por opção minha, dos grandes centros de circulação de turista. Eu escolhi Benfica, vivi lá 3 anos, porque eu queria experimentar exatamente a cena do lisboeta local, sem a circulação de tantos turistas, e Benfica, na minha opinião, é um bairro que permite essa sensibilidade de entender muito do comportamento do português lisboeta. Depois eu fui viver agora em Encarnação, já tem um pouco mais de 1 ano, que eu acho que é um lugarzinho no meio de Lisboa que poucos lisboetas conhecem e que eu sugiro que até possam experimentar um pouco, tomar um café em Encarnação, que é um sítio de vivendas deliciosas, várias praças, uma gente muitíssimo respeitosa, educada e que parece uma pequena vila no meio de Lisboa. E que eu espero que assim permaneça. Eu fui para a zona de Marvila, em Chelas, na zona J, há 5 anos. E gosto da zona porque nada daquilo que falavam é real. Noutros tempos talvez fosse um bairro degradado, fosse um bairro perigoso, mas atualmente eu não vejo como tal, pelo contrário. As pessoas são super sociáveis, acolhedoras, fui muito bem recebida. A Associação dos Moradores do Condado foi uma porta que se abriu para mim, porque eu vindo de onde vim, não é? Por ter tido um passado um pouco mais revoltado, assim dizer, ali fui muito bem recebida, ajudaram-me a crescer imenso, acreditaram em mim, que eu era capaz de dar mais um passo, voltar a estudar, por exemplo, poder formar um dia em alguma coisa. As pessoas são amigas, neste tempo de confinamento, juntaram-se todos, fizeram um grupo comunitário onde ajudavam as pessoas mais carenciadas. Eu pertencia a esse grupo comunitário, onde falamos do bairro, o que é melhor, o que é pior para o bairro, o que é que a gente pode melhorar no bairro. E depois as pessoas em si. Faço algumas visitas guiadas pelos espaços de presença desta memória, desta herança africana. É algo que eu fui sentindo, se calhar, necessidade de conhecer ao longo do crescimento, ao longo do percurso escolar, estas referências. E nós temos aqui muitas coisas em Lisboa associadas a essa presença de vários povos, não é? Os godos, os visigodos, os mouros, os romanos, mas também temos dos africanos negros. Toda a baixa da cidade de Lisboa é uma zona com muita história, mas assim os bairros mais representativos eu poderia dizer que era tudo aquilo que eram os antigos subúrbios. As Mourarias, a Alfama, a Graça, o bairro Alto, São Bento e terminando na Madragoa. E esses bairros, no fundo, têm ali esta ponte, esta ligação com esta presença de outros povos
que influenciaram no fado, nas danças, na gastronomia, e alguns festejos, portanto associado também aqui aos festejos das marchas de Lisboa. Portanto são bairros que têm essa história. Quer dizer, que as pessoas hoje deixaram de ser donas do seu próprio espaço, não é? Deixou de haver a capacidade dos portugueses poderem, por exemplo, alugar uma casa em Lisboa. Claro que a gente diz, mas quem é o casal jovem com um filho que quer viver em Alfama? Que não tem onde meter o carro, que tem que pagar para meter o carro, que não tem elevador para subir até um segundo andar, com o carrinho de bebê e com as compras. Portanto, já é uma coisa difícil, eu compreendo que seja uma coisa difícil. Porém, se a gente não dá a oportunidade a que as pessoas possam desfrutar deste próprio espaço, é uma coisa que vai descaracterizar. Portanto, vamos transformando a pouco e pouco a cidade num museu. Nós, até há coisa de uns anos atrás, arrendar casa em Lisboa, estou a falar no centro de Lisboa e na semi-periferia, era mais caro do que comprar na periferia. E isso foi o que essencialmente fez que os lisboetas saíssem do centro da cidade e fossem para outras zonas. Isto a somar à especulação imobiliária, fruto dos turistas e fruto de uma cidade que está a crescer, e isso é inevitável, e associada a uma banca muito inteligente, evidentemente, e que concede crédito com taxas de juros muito favoráveis, fez com que a maior parte dos lisboetas da Gema, chamemos-lhe assim, ou de Gema, saíssem do centro da cidade e houvesse um êxodo de lisboetas para a semi-periferia e periferia da cidade. Isso para mim é uma coisa que me incomoda, porque na realidade, reparem, os centros das cidades, falemos do exemplo de Paris, por exemplo, os centros das cidades não devem ficar reservados apenas a turistas ou apenas a pessoas que possam pagar mais. O que é que eu quero dizer com isto? A nossa condição de nascença, designadamente a financeira, não deve ser determinante para o local que nós escolhemos para viver. A cidade de Lisboa precisa de melhor habitação, sem dúvida nenhuma precisa de melhor habitação. Aliás, os defeitos da habitação em Lisboa criaram uns subúrbios completamente caóticos, não é? Criaram cogumelos, criaram casas, coisas a nascerem sem qualquer critério, está a perceber? Sem qualquer sentido urbanístico, foi o que aconteceu, não é? Portanto, e o esvaziamento da cidade, as cidades de Lisboa, quando eu era criança, teria aqui perto de 1 milhão de pessoas, neste momento, se tiver 500 mil é uma sorte, não é? Quer dizer, esvaziar uma cidade é complicado, não é? A cidade tem que enfrentar agora desafios importantes. São muitos jovens que não podem viver no centro da cidade a causa dos custos, que são sempre mais elevados, custos da renda, custos do transporte, da energia, etc. E os salários que não seguem isso. Acho importante para a classe política, as entidades políticas, de tomar este assunto de uma maneira forte, já agora, para assegurar o futuro da cidade, para assegurar que as pessoas não vêm só aqui para turismo ou para as pensões, depois do trabalho, e que a cidade fique uma cidade jovem, dinâmica e com futuro. Eu, sendo arquiteta e sendo moradora da cidade de Lisboa, existe essa dualidade dos dois mundos. Por um lado, estou a tratar de casas para investidores, e por outro estou à procura de casa como moradora de Lisboa e sem poder efetivamente ter poder de compra para atingir o mercado atual. E agora com esta gentrificação, com o facto de acolhermos muitos estrangeiros, muitas pessoas que vêm para cá morar, essa discrepância ainda é mais clara, porque quem pode e quem tem possibilidades mora na cidade e consegue viver perfeitamente. Sinto que o português, o lisboeta, está sempre à rasca. Sempre. É assim um contínuo. Uma cidade que, como sabemos, tem um conjunto de equipamentos, chamam-se assim, não é? Ou designam-se assim, equipamentos religiosos, ou templos e monumentos de várias religiões. E é curioso que é singular nesse aspecto. Porquê? Porque primeiro, é uma cidade, eu sou suspeito para falar naturalmente, mas é uma cidade que tem uma mesquita,
que tem na sua construção, no seu edificado, no seu estilo arquitetónico, presença de azulejos, designadamente, de geografias tão distintas e com questões geopolíticas tão separadas, digamos assim, como, por exemplo, a Turquia, o Irão ou a Arábia Saudita. Há um conjunto de questões que Lisboa tem, um conjunto de edifícios, que espelham essencialmente aquilo que é o sentimento dos lisboetas, que é um sentimento de acolher e de receber bem e de integrar quem procura Lisboa na legítima aspiração de melhores condições de vida. E, portanto, isso para mim é sintomático daquilo que nós, Lisboa, de uma característica ou qualidade que nos é intrínseca e que é o facto de nós recebermos bem. É uma característica, em geral, dos portugueses, não é? É um fenómeno da nossa Portugalidade. Mas em Lisboa sente-se muito bem isso, ou seja, aquilo que no passado nós entendíamos que era uma característica, por exemplo, de Nova Iorque, de outras cidades, de outras grandes urbes, não é? Da concentração de várias culturas, de várias religiões, de pessoas de diversos backgrounds e de diversas origens, hoje sente-se cada vez mais em Lisboa. Se nós olharmos para a malha da cidade, conseguimos perceber que ao longo de toda a sua extensão existem imensos equipamentos que, como eu disse, refletem aquilo que é a diversidade cultural e religiosa e étnica presente ao longo de toda a nossa cidade. Naquela zona existe todo o tipo de cultura, existe desde a cultura de várias partes do mundo, desde os africanos, muçulmanos, a indianos, a chineses, existe um pouco de tudo naquela zona. É diferente, é como se estivéssemos num mundo à parte, porque sinto-me lisboeta, mas estando fora do meu país. Passei algumas dificuldades na adaptação, sim, mas não posso dizer que foi assim tão mal e assim tão complicado. Foi complicado em termos de língua, como é óbvio, como eu acho que toda a gente que não fala língua, portanto, chumbei um ano na escola, eu acho que é uma coisa muito natural. E pronto, depois comecei a aprender a língua, comecei a perceber o raciocínio, comecei a me enquadrar na cultura e aqui estamos. Lisboa, devido ao facto de ser uma cidade muito antiga não é, de ter as suas colinas, sempre foi uma cidade muito pouco amigável para a população com mobilidade reduzida, nomeadamente para quem anda em cadeira de rodas, mas não só. E o facto de, durante muitos anos, não se ter apostado na criação portanto, de acessos aos passeios, de rebaixamento de passeios, de criação de rampas onde elas são possíveis de fazer e colocação de piso mais macio, portanto, mais amigável das cadeiras de rodas. Portanto, essa população sempre foi muito sacrificada em Lisboa, até há poucos anos. Agora, com a criação das ciclovias e de uma forma geral de um maior cuidado que existe na nova edificação e também na adaptação de alguma edificação mais antiga, nomeadamente espaços públicos, tem vindo a haver uma melhoria. Essa melhoria não é tão rápida como nós gostaríamos, porque é uma população que está sedenta de sair à rua. Às vezes na cidade fala-se da cultura como sendo os espetáculos, as artes, as exposições, o teatro, e temos muito pouco em atenção a cultura das pessoas, não é? A cultura das pessoas, o que elas são na realidade, as suas preferências, parece que muitas vezes fabricamos uma cultura para uma elite e nos esquecemos da cultura do bairro, por exemplo, a cultura de um povo, a cultura das próprias pessoas. Deveríamos ir mais de encontro àquilo que são a cultura das pessoas do dia-a-dia, não é? Provavelmente gastar dinheiro com coisas muito mais simples do que gastar dinheiro com grandes produções culturais que atraem, na realidade, muitas pessoas, mas que são uma elite. Lisboa tem um património absolutamente maravilhoso ao nosso dispor, não é? Nós temos um património histórico, um património cultural e um património social também com a população que está ao nosso dispor e que, no meu entender, a parte do património botânico não era assim muito valorizada e também por desconhecimento, porque as pessoas não têm muita cultura sobre árvores. Curei-me dessa ignorância na minha formação universitária, não é? Enquanto arquiteta paisagista,
E agora ando aqui numa missão que não será impossível, mas que não é fácil, de curar as outras pessoas dessa tree blindness, não é? Dessa cegueira em relação às árvores. Então ando a mostrar árvores às pessoas aos domingos, porque as avenidas de Lisboa estão cheias de árvores absolutamente fantásticas e maravilhosas, cuidadosamente plantadas pelos urbanistas que as desenharam, não é? E, portanto, é um património botânico que vale a pena conhecer. Eu falei na Praça da Alegria, onde viveu a minha avó, e eu desde pequenina que me lembro de ver lá a árvore garrafa, não é? Uma árvore gigantesca com uma placa, que eu achava estranhíssima, uma árvore garrafa, que é uma paineira do Brasil, e pronto, e é um monumento vivo, não é? Amor. Acho que devemos ser mais uns para os outros. Sermos mais humildes uns com os outros. Não sermos tão egoístas. Não vermos tanta maldade. Ajudarmos as pessoas não é mudá-las, é ajudá-las a crescer. É fazermos críticas construtivas, termos amor ao próximo, poder ajudar e respeitar para ser ajudado e ser respeitado. Hoje em dia há muito egoísmo, as pessoas são muito egoístas, eu, e depois os outros. Temos que ser uns para os outros, temos que nos respeitar, temos que saber amar, porque tudo é amor. Tudo é amor. As pessoas é que não veem isso, mas tudo é amor.